E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem específico, que é a esperança. Tá? Vamos falar sobre isso. E enquanto vocês acham aí, as suas Bíblias, eu já vou introduzindo aqui o assunto por meio de um poema de Mário Quintana, que se chama Esperança. E esse poema vai servir para nós fazermos um contraste com o que é esperança para as pessoas e o que é esperança nas Escrituras, né? Então, esse poema de Mário Quintana diz assim: lá bem no alto, no 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, e é preciso dizer-lhes de novo, ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam: o meu nome é Esperança. Esse é um poema, irmãos, que é bem comum de ser compartilhado no Réveillon, nas datas de final de ano, que lembra a esperança que nós renovamos ano a ano, né? E é aquela esperança que se torna velha, e aí nasce uma criança de novo, e parece que nossos ânimos se reforçam para continuar mais um ano, né? A gente encontra forças nessa esperança para continuar nas nossas vidas. É como se nós, nesses momentos, pequenos momentos ao longo da nossa vida, nós recuperássemos o fôlego para continuar. A gente buscasse alguma força para nos manter na nossa jornada, na nossa vida. E a bem da verdade é que sem esperanças neste mundo em que nós vivemos hoje é muito difícil prosseguir, né? Todas as pessoas, elas nutrem dentro de si algum tipo de esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança de uma vida pessoal melhor, uma esperança de um emprego novo. Enfim, nós buscamos essas esperanças para nos mantermos ativos. A esperança é o que nos move nos nossos dias. Sem ela, as pessoas fatalmente, elas acabam se entregando para aquilo que a gente chama de doenças da alma. Por exemplo, a depressão, né? Em muitos casos, as pessoas tiram a sua própria vida por não ter mais esperança, para não ter mais um motivo de viver. Muitas vão buscar nos vícios um consolo por uma vida sem esperança. Mas mesmo aqueles que conseguem se manter ativos e conseguem estar sempre buscando essa esperança em algum lugar aqui neste mundo, essas esperanças que nós pregamos nos fins de ano, nesses momentos, elas me parecem uma esperança um tanto quanto vazia. É uma esperança duvidosa. Nós esperamos, mas nós não temos certezas de que aquilo vai de fato acontecer. Nós desejamos e temos esperança que o nosso país melhore, mas nós somos duvidosos quanto a isso. Nós temos dúvidas se essa esperança vai ser concreta, ela vai se realizar. Então, nós estamos vivendo nesse processo de transição. Ano que vem temos eleição no nosso país. E nós temos esperança que surja alguma figura que mude o quadro atual, né? Um presidente que faça diferente, que seja ao menos honesto e que lute contra tanta corrupção. Mas essa esperança, ela vem cheia de dúvidas. Nós não sabemos se isso vai de fato acontecer. E eu gostaria de trazer, por meio da exposição desse texto de hoje, 3 esperanças que o cristão ele pode retirar da palavra de Deus, desse texto. E através dessas esperanças que o texto vai nos oferecer, que vêm diretamente de Deus, mostrar que a esperança do cristão, elas não são apenas expectativas, e sim certezas. A diferença é que nós esperamos conforme as promessas de Deus, e não são esperanças duvidosas. São certezas de coisas que irão acontecer. E dentro disso, fazer um contraponto com as esperanças do mundo. Então vamos fazer a leitura de Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar uma vez mais. Pai amado, bondoso Deus, nós clamamos aqui, Senhor, pela tua direção, para que o Senhor nos guie durante a exposição desse texto bíblico, para que o Senhor fale a nós por meio da palavra de Deus, e que o Senhor interceda no nosso coração com o teu Espírito, para fazer essa palavra, essa semente, realmente ter um solo fértil a encontrar, Pai. Nós clamamos e oramos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós temos esse texto, 3 esperanças / certezas, que a palavra de Deus vai nos mostrar. E a primeira delas está bem no início do versículo 20. É a esperança de um novo lar. O texto fala, pois a nossa pátria está nos céus. As primeiras palavras desse versículo, ela certamente é um contra-ataque de Paulo aos falsos mestres que afirmavam que a vida é aqui. Se você pegar o verso 19, anterior a esse, ele termina dizendo que aqueles falsos mestres só se preocupam com as coisas terrenas, só se preocupam com as coisas dessa vida. E Paulo lança aqui o seu contra-ataque. Você se preocupa com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu. Relembrando um pouquinho do contexto histórico dessa epístola, a cidade de Filipos, onde ficava a igreja dos filipenses, ela era uma colônia romana. É uma cidade que hoje ela pertence à Grécia, mas era uma colônia de Roma. As pessoas lá se sentiam não cidadãos daquele lugar, geograficamente, mas cidadãos de Roma, que ficava distante de onde eles estavam. Então, para eles, não era nada absurdo escutar isso. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não está aqui, é de outro lugar. Para aquelas pessoas fazia muito sentido. Eu também me sinto assim. Eu moro geograficamente longe de Roma, mas eu sou um romano. Então, para eles era muito fácil compreender esse sentido das palavras de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo, nós temos o nosso lar no céu. Embora nós vivamos aqui, neste mundo, aqui nós somos apenas uma colônia de cidadãos do céu. Paulo está aqui estabelecendo a maneira cristã de pensar sobre o seu verdadeiro lar. O cristão na terra, ele tem a sua esperança estabelecida num lar celestial. Diferentemente daqueles que só se preocupavam com as coisas da terra, o seu lar terreno. Alguém que pensa apenas na sua vida aqui, as consequências desse tipo de pensamento é o quê? Viver apenas para este mundo. É você lutar, buscar, dedicar todo o seu tempo para melhorar a sua maneira de viver aqui. Você trabalhar 24 horas buscando um conforto melhor para essa vida aqui. É você dedicar toda a sua vida para melhorar, comprar uma casa melhor. O seu foco destinado todo a um plano material e presente. E é por isso que os cristãos não são cidadãos deste mundo. A Bíblia nos chama de estrangeiros, de forasteiros, de peregrinos, de passagem por aqui. Essa maneira de pensar sobre a realidade transitória da vida, ela deve permear o coração do cristão. Isso deve estar sempre presente, essa ideia de que o meu lar verdadeiro não é aqui. Eu estou de passagem. E nós podemos tirar um exemplo da Bíblia de alguém que viveu de uma maneira bem prática, nesse contexto de um peregrino, que é Abraão. Nós vamos ler como ele viveu isso literalmente. Em Hebreus 11, 8 e 10, diz assim o texto, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, ele viveu ali pela fé, pois era um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó,
que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Esse exemplo de Abraão é um exemplo de um herói na fé. Mesmo tendo a promessa de uma terra física, Deus deu, você vai ter uma terra aqui neste mundo que vai ser a tua herança. E Abraão chegou nessa terra. E mesmo assim ele viveu ali como um estrangeiro. Porque ele mantinha as esperanças de uma cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Essa deve ser a nossa forma de pensar e de viver aqui neste mundo. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa cidade, o nosso país, mas eu sei que tudo isso é passageiro. Um dia eu vou morar na minha verdadeira pátria, no meu verdadeiro lar. Um lar planejado e construído por Deus. Um lar de alicerces eternos. Na última pregação, irmãos, se você lembra, eu comentei como é fácil da gente encontrar igrejas por aí que pregam e que só se preocupam com as coisas terrenas. Você vai nessas igrejas e você vai escutar o quê? Você tem que ser próspero aqui. Deus lhe tem a garantia disso. Você vai ter sucesso, você vai ter vitória. É tudo focado nessa vida. E isso acontece, irmãos, por uma falta de convicção ou até mesmo incredulidade de que exista um lar eterno. Eu tenho muitas dúvidas se esse povo realmente acredita que Deus tem uma cidade planejada com alicerces eternos para eles. Na verdade, eles não acreditam que a verdadeira vida é a próxima. E eles acham que é aqui. Nós temos que desfrutar do melhor aqui, como esses opositores de Paulo também acreditavam. Mas nós devemos viver de maneira diferente, como um estrangeiro e forasteiro. E eu vou dar um exemplo disso. Tem o meu irmão que ele mora em Portugal. Ele é um brasileiro residindo numa terra estrangeira. E por mais que ele fale a mesma língua daquele povo, por mais que fisicamente não haja grande diferença entre um brasileiro e um português, os portugueses de lá, eles olham para ele pelo sotaque, pela maneira de se comportar, e eles sabem que ele não é um morador daquele lugar. Eles sabem, você não é daqui. De onde você é? Brasil? Eles sabem que o Rodrigo não é um morador nativo de Portugal. E é exatamente isso que acontece com o cristão. O verdadeiro cristão vai acontecer isso também. Existe algo diferente no falar. Há algo diferente na conversa do cristão. Há uma maneira diferente de se comportar. Uma maneira diferente até mesmo de se vestir. A vida do cristão deve demonstrar para os moradores deste mundo que a pátria dele não é aqui. Mas tem alguma coisa diferente. E talvez você já saiba disso. Que nós devemos viver com o nosso olhar na eternidade. Mas talvez isso seja novo para você. Seja qual for o caso, o alerta que eu vou dar é o mesmo. E eu quero deixar isso bem claro a todos. Essa tarefa de viver como um estrangeiro neste mundo, ela é uma tarefa bastante difícil para todos nós. Conseguir viver realmente como um forasteiro neste mundo. Viver realmente na certeza de que a nossa pátria é celestial. Essa é uma tarefa extremamente difícil, irmãos. Mas graças a Deus isso está longe de ser impossível. O que a Bíblia nos diz que é impossível é um homem naturalmente crer em Cristo. A Bíblia diz que isso é uma impossibilidade, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas nós estamos aqui hoje, reunidos em torno deste Cristo. Impossível era a gente crer nele. Viver como ele espera que nós vivamos, isso não é impossível. A mesma obra que ele iniciou a nos converter os nossos olhos para a verdadeira fé, ele fará também e nos capacitará para vivermos dessa maneira.
E eu gostaria de ajudá-los de forma prática a viver dessa forma. Assim como Cristo ensinou em Lucas 12, 29 a 31, ele diz assim, é um exemplo de como viver dessa maneira como forasteiro. Ele vai dizer, não se inquietem com o que vocês vão comer e o que vocês vão beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam o pensamento dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai já sabe aquilo que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não está ensinando que as coisas comuns, ordinárias do nosso dia não são importantes, como trabalhar, como estudar, como praticar um esporte, como gastar tempo com a família, como cuidar da sua saúde, como ter um lazer. Ele não está dizendo que isso não é importante. E é por isso que Jesus diz no texto, busquem acima de tudo, antes de mais nada, busquem o reino de Deus. E a partir disso, coloquem todas essas coisas debaixo deste reino. Mas para esse tipo de comportamento acontecer na nossa vida, de maneira prática, nós podemos descansar nesse cuidado de Deus e buscarmos o reino em primeiro lugar e saber que todo o resto vai ser acrescentado. Então o teu trabalho vai estar debaixo do reino, o estudo debaixo do reino, tudo debaixo do reino, porque você está buscando ele em primeiro lugar. Para viver isso de uma maneira prática e verdadeira, nós primeiro precisamos ter a convicção de que isso é realmente passageiro. Nós precisamos crer nisso, que isso aqui é temporário, que a vida é como uma neblina, conforme Tiago nos diz, que ela passa muito rápido. E em poucos anos, irmãos, eu não estarei mais aqui. Mesmo que eu queira muito permanecer vivo por muitos anos, eu não tenho a certeza disso. Para vivermos como peregrinos neste mundo, é necessário que a gente reconheça que a vida é extremamente frágil. E essa é uma verdade para todo mundo. Para qualquer pessoa que viva neste mundo, ela vive debaixo dessa realidade. Independente de cor, de credo, de idade, de classe social, todas as pessoas viverão por um curto período de tempo. E essa é uma realidade claramente explicada na palavra de Deus. Deus nos revela por que fomos criados, por que, como fomos criados, e ainda por qual motivo a nossa vida é tão curta e passageira. Ele nos explica. Mas além disso, irmãos, além de vivermos como peregrinos nesse mundo, e se fazer necessário que a gente entenda a temporalidade da vida, né? Como a vida é passageira, nós precisamos também entender o real valor das coisas. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor. Se alguém me colocar aqui uma joia extremamente cara em uma bijuteria, eu provavelmente não vou saber distinguir qual que tem algum valor realmente. Para mim é tudo igual. E essa dificuldade de reconhecer o valor das coisas está presente na vida de muita gente. Estava presente na vida dos falsos mestres aqui que Paulo está combatendo. Eles enxergavam o que é valor só nas coisas terrenas. E eles ignoravam o valor eterno da vida que Deus ainda tem preparada para nós. E essa percepção está ligada diretamente em enxergar a vida de uma maneira correta. Se eu creio que a minha vida durará no máximo 90, 100 anos, no máximo, e se eu sei que existe uma eternidade, que significa séculos e séculos e séculos, e não acaba mais, qual que deveria ser a minha grande preocupação? Essa vida? Faz algum sentido nisso? E eu botar toda a minha força para viver essa vida, esquecendo da eternidade? Quando a gente olha dessa forma, quando a gente para pensar nisso, parece loucura dizer que muita gente tem gasto toda a sua energia aqui. Tudo o que fazem se resume a essa vida.
E eu clamo a Deus agora que Ele abra os nossos olhos para essa verdade. Que Ele faça a gente enxergar isso. Que isso seja verdadeiro para nós. Que a gente consiga, através disso, distinguir o que de fato tem valor. E quando Deus abre os nossos olhos para essa realidade, a primeira coisa que muda é que nós, além de enxergarmos o valor da vida e da vida eterna que nós temos, é enxergar corretamente o valor de Cristo. Antes, Jesus era uma figura histórica. Alguém que viveu aqui, que foi pregado numa cruz. Para outros era apenas uma invenção humana, de pessoas que queriam ter algum lucro com isso. Aí Deus nos mostra. Deus abre os nossos olhos para quem é Cristo. E nós passamos a ver Ele como nosso maior e mais precioso tesouro. Talvez você ainda não consiga ver Jesus com esses olhos. Talvez você não consiga viver como um estrangeiro neste mundo. Talvez você ainda não consiga enxergar essa realidade da vida eterna. E se esse for o caso, irmãos, eu convido você a pensar um pouquinho sobre a brevidade da vida. Pense um pouquinho o quão triste é dizer que a nossa vida é passageira. Quão triste é ver o quanto nós somos frágeis. E tudo isso por conta do nosso próprio pecado que nos trouxe à morte. Olhe dentro do seu coração com sinceridade e veja quão mal nós somos. Quando você compreender isso, quando você conseguir reconhecer isso, então Cristo vai brilhar. Vai brilhar como o único que pode nos salvar. O único que pode nos salvar de nós mesmos, da nossa maldade e da morte que é certa para todos nós. Onde antes havia tristeza, em Cristo há esperança. Onde antes era a morte, em Cristo a vida. E ao contrário das pessoas que possuem uma esperança duvidosa de um mundo melhor, tentam se animar com aquela esperança, não, mas o mundo vai melhorar. Mas sem nenhum tipo de certeza, os cristãos, por meio da palavra de Deus, eles tomam posse de uma esperança que é certa. A esperança não de um mundo melhor, mas de um novo mundo. Um novo lar, uma nova pátria, edificada por Deus, de alicerces eternos. Segunda esperança que o texto nos dá é a esperança do retorno do nosso Salvador. Verso 20, com ênfase na segunda parte. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A segunda esperança do cristão reside na certeza do retorno de Cristo. Nós cantamos agora há pouco uma música sobre isso. E os adversários aqui de Paulo, eles desprezavam toda e qualquer ideia de uma vida futura, toda qualquer ideia de Cristo retornar. A perspectiva deles era totalmente terrena. Então o apóstolo, de uma maneira ousada, ele faz essa perspectiva da futura volta de Cristo, que ele vai completar a salvação que Deus já deu aos seus filhos. Jesus Cristo, o Salvador, fará uma transformação na existência dos cristãos. E é interessante dizer aqui que esse termo que Paulo usa, o Salvador, ele é usado com muito cuidado pelos autores do Novo Testamento. O próprio Paulo, ele usa pouquíssimas vezes esse termo nos seus escritos. E ele faz isso porque esse termo era bastante comum naquela época para se referir aos deuses pagãos. Os deuses da cultura daquela época também muitas vezes eram chamados de Salvador.
Mas aqui nesse verso 20, Paulo ele não tem medo e receio de usar, pensando que aquele termo pudesse ser mal interpretado. E isso ele faz porque ele deixa muito claro o sentido escatológico, e que um dia Jesus, o nosso Salvador, voltará. Nós dizemos que a igreja, ela é a comunidade da esperança. Nós somos um povo que vive com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Nós vivemos cada dia na expectativa iminente da volta de Cristo. Tem um teólogo chamado D.F.F. Bruce, que ele diz assim que cada geração sucessiva da igreja desfruta o privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Cristo. Foi assim desde a era apostólica. Toda geração viveu na expectativa do retorno. Isso é bom para a igreja. Todo cristão vive na esperança e na certeza de que Cristo vai voltar. No verso 21, Paulo vai nos mostrar o porquê que nós esperamos ansiosamente essa volta, mas existem outros fatores secundários que alimentam essa nossa esperança. E eu vou destacar esses fatores secundários. Pelo menos 3 fatores ligados à volta de Cristo são importantes para nós como cristão, para mantermos essa esperança. Primeiro é que a esperança da volta de Cristo é a esperança da justiça divina. Eu creio que todos nós já ouvimos alguém falando: olha, eu não confio na justiça aqui desse mundo, mas na justiça de Deus eu confio. As pessoas costumeiramente usam isso. Por quê? Porque a justiça humana, ela é falha. Essa justiça divina que nós esperamos, e que às vezes as pessoas mesmo fora da igreja também creem em algo desse tipo, isso está presente no coração das pessoas. Que um dia alguém maior vai julgar todas as coisas. Essa esperança nos mantém em tempos como os nossos, onde tanta corrupção tomando conta do país, onde tantos crimes permanecem impunes. O que mantém o nosso encorajamento, a nossa força de continuar enfrentando um mundo de tanta injustiça, é confiar que um dia Deus cobrará todas essas coisas. Deus cobrará cada centavo desviado do dinheiro público. Por mais que as pessoas neguem hoje e se livrem disso, e muitas vezes usufruam desse dinheiro corrupto, que era para ser destinado a favor do povo, um dia elas estarão diante de Deus. E Deus cobrará cada centavo. Da mesma forma que Deus cobrará cada gota de sangue derramada neste mundo. A volta de Cristo é a esperança e a certeza da justiça divina sendo feita. Também a esperança da volta de Cristo tem um poder santificador para o cristão. Tem um texto de 1 João 3,3 que ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, a esperança da volta, assim como ele é puro. Então João está dizendo que todo aquele que mantém essa esperança do retorno de Cristo, ele se purifica com isso, ele busca a santificação. E muita gente tem entendido errado o conceito e o texto aqui de João. Muita gente diz que busca a santidade por medo de ser pego por Cristo na hora que ele voltar. As pessoas trazem essa ideia: mas se Jesus voltar, eu estiver pecando, lascou, né? Aí eu vou ficar, eu não vou ser arrebatado, eu vou para a tribulação, vai ser um problema. Então vou me cuidar, né? Vai que Jesus volta agora. Aí tem todo aquele cuidado. Só que não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que significa. Esse poder santificador que a esperança da volta de Cristo traz, ele é afirmado de que todo cristão passará por uma transformação. Nós vamos ver no verso 21. Todo cristão vai passar por uma transformação sendo conformado à imagem de Cristo. E uma vez que o cristão sabe que nesse dia, na volta, você se tornará semelhante a Cristo, igual a Cristo, isso gera num cristão um desejo desde já de ser como ele.
Existe um livro da Edições Vida Nova chamado Você se torna aquilo que você adora. Fica a dica se alguém quiser me dar um presente. Você se torna aquilo que você adora, é o título do livro. Isso, só o título é uma grande verdade. Você consegue perceber isso. Você pode observar desde o menininho, que tem o seu ídolo, o jogador de futebol, e ele vai tentar ser semelhante na imagem, cor de cabelo, jeito de falar, vai querer se vestir igual o seu ídolo, e você observa na vida das pessoas, muitas vezes adorando algo inanimado como dinheiro. A pessoa vai se tornar uma nota de R$100? Não. Mas ela, tudo na vida vai ser sobre o dinheiro. O dinheiro vai tomar conta e você vai se tornar o quê? Um consumista. Você vai se tornar avarento, vai reter. Você se torna como aquilo que você adora. E para o cristão não é diferente. O verdadeiro discípulo buscará ser parecido com seu Senhor. Se você adora Cristo, você vai consequentemente se tornar semelhante a Ele, parecido com Ele. É por isso que a esperança da volta tem um poder santificador na vida do cristão. E por fim, a esperança ou não, nós podemos ter a esperança ou não na volta de Cristo, ela expõe onde está a nossa segurança. Para que você entenda isso, é preciso uma reflexão pessoal aqui. Pense por um instante sobre onde você tem depositado a sua segurança. O que é que te traz se sentir seguro? Pense em algo que, se lhe fosse tirado, faria você perder a esperança. Vou dar alguns exemplos para ajudar. Existem pessoas que depositam a sua segurança na instabilidade financeira. Outras pessoas depositam a sua segurança nos familiares. Por exemplo, eu sei que se tudo der errado, eu tenho o meu pai que vai me ajudar. Se tudo der errado na minha vida, tem fulano que vai me dar uma mão. Então você deposita a sua segurança das circunstâncias ruins naquilo, aquela pessoa. Outros confiam na sua própria força. Não importa o que houver, eu pego pesado, eu vou trabalhar, eu me viro, tudo, dou um jeito. Mas, se você perder o emprego, se você perder a sua força, ficar doente, se o familiar que você deposita sua segurança falecer, a fonte de segurança do cristão é Jesus. O cristão vive sob a luz da eternidade. Como nós já falamos, não importam as circunstâncias da vida, o cristão desfruta de uma paz neste mundo que o mundo desconhece, porque a sua segurança é diferente da segurança do mundo. O cristão pode perder o emprego, mas ele sabe que Cristo está com ele e vai providenciar tudo aquilo que ele precisa. O cristão vai enfrentar momentos de sofrimento, de dificuldade, mas o cristão permanece seguro, confiando nos planos eternos de Deus. É por isso que os cristãos desejam que Cristo volte, porque Ele é a sua segurança, a sua vitória. Quando nós temos essa esperança, essa certeza da volta de Cristo, quando nós desejamos isso, quando nós oramos para que isso aconteça, nós demonstramos que o nosso coração depositou a segurança no lugar correto, em Cristo. Nós desejamos a volta do nosso Salvador, porque Jesus é justiça, santidade e a nossa segurança. Por isso que em um mundo com tanta injustiça, no mundo onde o padrão moral é cada vez mais baixo, no mundo com tanta instabilidade, isso faz com que o cristão deva desejar cada vez mais o retorno de Cristo, porque o cristão sabe que Jesus redimirá todas essas coisas. Enquanto o mundo alimenta a sua esperança em pessoas que poderão ou não melhorar esse mundo, então nós estamos na onda ao Bolsonaro. Bolsonaro vai nos salvar, ele é a nossa única esperança. Ele pode realmente fazer um governo muito melhor dos que a gente tem visto. Mas, mesmo assim, ele é uma esperança duvidosa.
nós não podemos dizer certamente vai melhorar. Mas o cristão sabe que existe uma pessoa que certamente melhorará todas as coisas. E essa pessoa é Cristo. A terceira e última esperança é a esperança da glorificação. Verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Os falsos mestres daquele tempo, eles pregavam uma suposta vida celestial aqui na terra. Tá? Para eles, a glória era desfrutada aqui. Reconhecimento, poder, entre outras coisas. Jamais você ouviria um desses mestres dizer: nós temos um corpo da humilhação. Não. Eles se diziam seres privilegiados, conhecedores, sábios. Você também não ouviria nenhum deles falar: eu sou o maior pecador dessa terra, como Paulo disse várias vezes. A ideia aqui de corpo de humilhação é de um corpo que nós temos hoje, onde o pecado ainda reside. O que Paulo quer enfatizar é que o crente, como pessoa, como ser humano, ele possui a marca da fragilidade. E para comprovar isso é muito fácil. Basta qualquer pessoa contrair uma bactéria invisível que nós não enxergamos e morrer por conta disso. Esse é o tamanho da nossa fragilidade. Uma queda, uma doença, um acidente, tantas coisas podem tirar a nossa vida do nosso corpo. Ninguém sabe até quando estará vivo. Ninguém sabe se amanhã vai estar respirando. A verdade é que o nosso corpo carrega a marca da mortalidade. E não adianta, irmãos. Nós nunca estamos prontos para lidar com a morte. Eu comentava com o Jonathan essa semana, né? Pode ser uma pessoa que já está doente há bastante tempo, que você sabe que não há mais esperanças, mas quando essa pessoa nos deixa, nós simplesmente não sabemos como lidar com isso. Não é algo natural para nós, porque o nosso corpo carrega essa marca de humilhação, conforme Paulo diz. Nós nascemos já sabendo que um dia morreremos. Como isso é triste, irmãos. São coisas simples na nossa vida que nós não paramos para pensar o quanto isso é terrível. Quão terrível é você olhar para um filho, uma criança, uma pessoa que você ama, e saber que um dia ela vai morrer. Isso é um claro sinal do nosso corpo de humilhação. Mas o corpo de humilhação, citado aqui por Paulo, também carrega mais uma marca. A marca da pecaminosidade. Assim como nós nascemos com a marca da mortalidade, nós nascemos com a marca do pecado. E a minha filha tem um pouco mais de um ano. Cada vez mais eu vejo essa marca nela. Isso corrói o meu coração. Quando eu meditei sobre isso no texto, de pensar que um dia as minhas filhas vão morrer. Eu olho para elas e vejo o pecado lutando ali na vida delas. E se você tem filho, você sabe o quanto isso é verdadeiro. E se você ainda não tem, você vai lembrar disso um dia. Não entre na onda de que são anjinhos, são santos, nada disso. As crianças nascem em pecado e elas tentarão de todas as formas vencer a autoridade dos pais dentro de casa. Você não vai precisar gastar um minuto ensinando o seu filho a desobedecer. Ele nasce sabendo, mas você vai ter que gastar muito tempo para ensiná-lo a obedecer. Todo ser humano nasce pecador. E mesmo em Cristo, mesmo educando conforme a palavra de Deus, mesmo se submetendo a Cristo,
Você vai conviver com esse pecado dentro de você, lutando. E é isso que Paulo quer nos dizer aqui por corpo de humilhação. Mas nós temos essa esperança que Cristo um dia transformará esse corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Sobre esse assunto, os falsos mestres da época de Paulo acreditavam e ensinavam algo muito semelhante ao que ensino nos nossos dias. Que quando nós nos unimos a Cristo, quando nós nos tornamos cristãos, Deus nos concede a libertação do sofrimento. Uma vida celestial a ser vivida aqui. Que o cristão não pode aceitar doença, nem sofrimento, nem nada na sua vida. E é algo que Paulo já refutou no verso 10 aqui desse 3º capítulo. O cristão, ele possui comunhão com Cristo, inclusive no seu sofrimento. Essa transformação do nosso corpo, chamada de glorificação, ela é uma esperança futura. E essa esperança futura diz que um dia nós estaremos livres desse corpo de humilhação. Nós teremos um corpo sem a marca da fragilidade, sem a marca da mortalidade e principalmente sem a marca do pecado. O ensino da palavra de Deus, contida aqui nessa epístola de Paulo aos Filipenses, é que o crente luta desde já. O crente ele se esforça na firme esperança de que um dia ele vai alcançar a vitória, que é encontrada na sua verdadeira pátria celestial, na sua comunhão eterna com Deus e na transformação do seu corpo, de humilhação para um corpo glorificado. É o já, mas ainda não. Desfrutamos do reino de Cristo, desfrutamos já hoje de comunhão com Deus, mas ainda não na sua totalidade. Somos livres do pecado por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Somos livres da condenação, mas nós não somos livres do pecado completamente. E é por isso que nós esperamos ansiosamente o dia que Cristo nos transformará. E para que a gente entenda isso de uma maneira verdadeira, para que a gente compreenda a doutrina da glorificação, de uma forma que ela faça parte da minha vida, é fundamental primeiramente a gente entender a doutrina do pecado. Somente assim, entendendo o que é o pecado, nós vamos ter essa esperança realmente viva. Eu desejo o dia que Cristo vai me transformar. Porque eu conheço, eu sei o que o pecado é e o que ele tem feito comigo. Então, brevemente falando, a Bíblia ensina que todos nós somos maus. Não há ninguém realmente bom. Eu sei que isso ofende muitas pessoas, mas essa é a pura realidade. Se você for sincero consigo mesmo, você vai concordar comigo. Eu sei que esse argumento que eu vou usar é bastante batido, mas ele atinge o alvo com perfeição. Se você tem dúvidas que você realmente é mau, pense um pouquinho. Se nós fôssemos exibir a sua vida aqui no nosso telão, a sua vida e os seus pensamentos, você ficaria aqui para assistir? Nenhum de nós ficaria. Nós temos vergonha, muitas vezes, daquilo que nós pensamos e vergonha de muitas coisas que nós já fizemos. Deus estabeleceu um padrão, uma lei moral, onde nenhum homem é capaz de atingir. E ele não é capaz de atingir por causa da sua natureza, herdada do pecado de Adão e Eva. E se você quer saber mais sobre o pecado original, leia Gênesis 3 e depois Romanos 5. Faça isso quando chegar em casa. Gênesis 3 e depois leia Romanos 5. Você vai entender um pouquinho sobre o que é o pecado original. Quando nós entendemos e reconhecemos o pecado em nós, aí sim a esperança da glorificação, ela se torna algo real. Só assim vai fazer sentido. Eu sei o quanto eu luto contra isso. É por isso que eu quero muito que Cristo volte. Então, irmãos, também resumidamente, glorificação é quando Deus remove por completo o pecado da vida do cristão. Na vinda de Cristo, a glória de Deus, a sua honra, louvor, majestade, santidade
será realizada em nós. Em vez de sermos mortais, sobrecarregados com a natureza de pecado, nós seremos transformados em imortais, com acesso direto e irrestrito a Deus. E nós vamos desfrutar de uma comunhão santa com Ele por toda a eternidade. Eu sei que para muitas pessoas isso tudo soa como loucura. Sei disso. Mas até isso a Bíblia nos diz que seria assim. Para alguns, o Evangelho é loucura. A Bíblia fala isso. Mas para quem vive essa luta contra o pecado hoje, essa palavra que Paulo nos traz, ela é poder de Deus. É esperança, é consolo, é alegria. Eu também sei, irmãos, que nessa geração de pluralidade que nós vivemos, tantas informações e ideias diferentes, isso soa também como algo irreal muitas vezes. Mas muito disso porque nós não pensamos em coisas fundamentais na nossa vida. Por que estamos aqui? Por que somos frágeis desse jeito? Por que a vida é tão passageira? As pessoas não param mais para pensar sobre isso. E talvez elas não façam isso para não perder a alegria do momento. Ou porque simplesmente não sabem como lidar com essas questões. Mas, e se o pensar disso dependesse da nossa eternidade? O que melhor explica isso? Quais os sistemas que nós temos disponíveis que trazem uma explicação mais satisfatória para essas questões cruciais? A origem de tudo, a maldade humana, a morte e assim por diante. O que explica melhor? Viver uma vida sem propósito? Não quero nem pensar, para não me estressar com isso. E aí eu vivo sem compreender o sentido da vida. Quem faz isso vive uma vida sem esperança. Que esperança há para alguém que não encontra uma razão de viver? Que esperança há para alguém que vive na incerteza do que vai acontecer quando a minha mortalidade, quando a fragilidade do meu corpo for exposta na minha morte? O que vai acontecer? Eu não sei. Eu espero, eu tenho uma esperança de que seja algo bom. Mas e se não for? Eu sei, irmãos. Eu tenho a certeza de que eu serei transformado. O meu corpo de humilhação será igual ao corpo da glória de Cristo. E isso acontecerá não porque eu simplesmente tenho fé nisso, mas vai acontecer porque a palavra nos diz. Segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Porque Cristo venceu a morte, eu posso confiar que ele tem poder para fazer eu vencer também a morte. Eu posso ter esperança e certeza de que acontecerá comigo, porque tudo aquilo que Cristo falou aconteceu. Enquanto o mundo não sabe o que vai acontecer no fim, apenas esperanças duvidosas de que tudo vai terminar bem, mas aí você vê muitas vezes o desespero das pessoas em encarar momentos de luto. E aí você vê como isso expõe a frágil esperança que as pessoas têm. Nós não sabemos lidar, as pessoas não sabem lidar com isso. Ao contrário, o cristão possui uma firme certeza, irmãos. Se você crê em Cristo, confie nisso. Você pode ter a certeza, porque é a palavra que diz. Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em um mundo, em uma vida de tantas incertezas, vendo tantas pessoas sem esperanças, encontre na palavra de Deus esperanças de sobra. Creia em Cristo
e na palavra de Deus e tem a esperança de um novo lar. A esperança do retorno do seu Salvador e, consequentemente, que o seu retorno redimirá todas as coisas, incluindo a nós mesmos, aqueles que creem na sua promessa. Amém, irmãos? Vamos orar.